Oi, Boa gente, noite. boa noite. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Mais uma vez, perdão pelo atraso. Foi assim, houve um equívoco. Então, perdão. Mas a gente já vai dar início, tá bom? Hoje a gente vai ter participação do Juninho. E aí a gente já vai estar dando início. O tema da live de hoje é pecado, tá bom? Então não perca, vai ser interessante a gente participar junto. Faz tempo. Vamos lá, o Juninho vai entrar. Vamos ver se dá certo. Oi, meninas. Ó, de primeira! Tô de olho no lance aqui, velho. E aí, Juninho, Deus abençoe, tudo bem? Você também, vocês. Bem, graças a Deus. O áudio tá legal? Gente, tá tudo bem o áudio? Tá dando pra ouvir? O áudio meu tá legal? O seu tá? Pra mim tá Ah, tá ok. bom. Tá bom? Então tá certo. O meu tá ok também? Agora tá. Show de bola. Ótimo. Então vamos Boa lá. noite, pessoal que tá entrando agora. Boa noite, gente. O tema da live de hoje é pecado. Então vamos dar início, vamos que vamos. A Bia vai estar dando início, a nossa ilustre Bia aqui com a presença do Espírito Santo juntos, entendeu? Eles dois meninos. Vai lá, Bia, vou de prato. Vamos ler lá em João 12:46. Meninas, tá me ouvindo? Aham. Vamos orar, né, pra começar. Ah, é verdade. Oi, Juninho. Vamos lá. Pode orar. Então, vamos lá então, pessoal. Amém. As meninas estão meio com vergonha aí, pô, parece que é a primeira vez, né? Faz tempo, né? Faz Vai ser de tempo. paz. Mas estamos juntos, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer mais uma vez por essa noite, Senhor, a qual o Senhor está aqui conosco, presente neste momento, junto conosco aqui para nos ajudar, nos auxiliar a levar a mensagem, ó Pai, aos irmãos que estão ao outro lado do vídeo, Senhor, nos assistindo neste momento. Pai, venha nos abençoar nessa noite, livra-nos de todo mal, de todo problema, de todo perigo, Senhor. Pai, venho pedir a Ti aqui que cada vez mais, Senhor, nós possamos nos esvaziar de nós, para que o Teu Espírito Santo flua através das nossas vidas, Senhor. Que nessa noite, Senhor, a mensagem que for ministrada, Pai, seja totalmente do Espírito, que não seja nada sobre nós, ó Pai, porque nós somos tão falhos, ó Pai, tão falhos quanto qualquer outro ser humano nessa terra, Senhor. Mas nós sabemos que pela Tua graça, Senhor, tudo é possível. Então, em nome de Jesus, Senhor, que eu te agradeço e dou início aqui, Senhor, nessa live, nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora sim. Agora sim, Bia. Vou ler lá em João 12:46. 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Agora eu vou ler lá em João 1:16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então que a gente possa ser grato e sempre escolher trilhar o caminho da obediência e não voltar novamente ao jugo de escravidão. E eu vou ler agora lá em 1 Coríntios 6:12. Posso ler? Aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine.
que a gente possa escolher o que agrada a Deus e encher-se do Espírito Santo dia após dia, deixar-se ser transformado por Ele. Quanto mais buscarmos relacionamento com Deus, mais intensamente o viveremos debaixo da sua influência. Que possamos ouvir a voz do Espírito Santo e colocar em ação. É isso que eu tenho para falar hoje. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, seguindo a ordem aqui, eu vou seguir aqui. Vamos lá. O que significa a palavra pecado? A palavra pecado significa violação de um preceito religioso. E o segundo é ação má, crueldade, perversidade. O pecado, ele é corrosivo. E se a gente der vazão para ele, ele nos corrói até a morte. A morte, seja ela física ou de espírito. Porque às vezes o pecado, ele pode nos levar até mesmo à morte física. A gente pode perder até essa vida que a gente tem, esse corpo que a gente tem. O pecado é capaz de nos conduzir até a morte. Tanto espiritual e até mesmo física. Então, é algo assim, sério assim mesmo. Se a gente for parar para pensar, deixa eu abrir aqui um versículo que eu estava até estudando. Deixa eu achar. Em Provérbios. Aqui. No capítulo 5 de Provérbios, no versículo 22 ao 23, diz: as maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da insensatez. Tem um outro versículo que eu não me recordo onde está, mas fala assim que os pés do ímpio o conduzem até a sepultura. Então, às vezes, a gente precisa... Às vezes não, é sempre a gente precisa estar vigiando nisso. Mas o que eu queria continuar dizendo é que o foco agora é a morte espiritual. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos deixa cegos, com corações endurecidos. Ele nos faz de escravos e nos mata lentamente. Quando ele consegue nos afastar de Deus, significa que fomos corroídos por ele. Quando o pecado ele toma vazão em nossa vida e a gente continua alimentando ele todos os dias. É como se a gente permitisse que cada dia ele nos desse uma facada e a gente fosse perdendo sangue até morrer. Lentamente, o pecado ele entra, a gente às vezes nem acaba percebendo. E quando vê, já se encontra num beco sem saída. E a gente acaba deixando o Espírito que habita em nós vivo. A gente às vezes deixa a casa tão cheia de outras coisas que a gente deixa o Espírito Santo de lado e deixa ele ir embora. Porém, para tudo Cristo tem uma solução. E está lá em Romanos 7. Versículo 24 e 25. 7, 24 e 25. Vamos lá. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, quem vai nos salvar da morte? Quem vai nos salvar desse corpo que já está sujeito a morrer, né? Que está com o pecado? Quem vai nos salvar? Depois que a gente dá vazão para o pecado, quem pode nos libertar e nos salvar? Jesus Cristo, como Paulo mesmo disse, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque foi naquela cruz que Jesus nos libertou.
Foi naquela cruz que ele permitiu que a gente pudesse viver e permitiu que a gente pudesse ser liberto daquilo que nos aprisionava ou daquilo que até hoje pode nos aprisionar, que é o pecado. E ele tem poder para nos libertar disso. O pecado, ele é uma guerra diária. E Jesus está todos os dias disposto a nos ajudar a lutar contra o pecado. Ninguém é 100% perfeito. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu já sou perfeito. Não. Dia após dia a gente luta contra algo. Dia após dia a gente luta contra o pecado. E Jesus está dia após dia com a gente. Só que às vezes é difícil para a gente reconhecer isso, para a gente manter os nossos olhos fixos em Cristo. Mas é preciso ter constância nessa caminhada com o nosso olhar fixo para Ele. Se você errou hoje, Jesus vai estar do seu lado para que você possa acertar amanhã. A gente precisa ter essa noção. E vamos lá. Agora eu quero continuar falando sobre lutar contra o pecado. Tem uma frase muito legal que eu vi no Instagram esses dias, e ela fala assim, nunca conheci alguém que me desse tantos problemas quanto eu mesmo. É uma frase assim, forte, impactante. Na hora que eu li, eu falei, caramba, é verdade. É verdade. Diante dessa frase eu pude perceber que ninguém nunca me dá tanto trabalho quanto eu mesma. Eu mesma, com os meus próprios pezinhos, eu saio da presença de Deus. Né? E eu sou... a maior pessoa que me dá trabalho sou eu mesma. Afinal, quem alimenta o pecado somos nós mesmos. É a gente que alimenta o pecado. Né? Então, todos nós erramos, mas Deus nos ama. E todos os que buscam lutar contra o pecado amam a Deus. Quando a gente busca lutar contra o pecado, a gente ama a Deus. Então, quem ama a Deus, ele ama a obediência, ele ama a disciplina. Ele tem que se apegar à disciplina. Né? Eu sei que a gente está num tempo em que todo mundo está cansado, e eu afirmo que eu também estou. Às vezes é difícil lutar. Eu não estou aqui para dizer eu sou perfeita, vai ser fácil para você lutar, vai na fé, assim. É difícil, todo mundo sabe que é difícil. Não é um mar de rosas. Aqui eu posso estar falando, posso estar te encorajando, né? Mas eu preciso que você entenda uma coisa, que não vai ser fácil. E é nos momentos que você vê que não tá fácil, que você quer desistir, é o momento que você deve se lembrar disso, é o momento que você deve se apegar à fé, é o momento que você deve parar e raciocinar. Por que eu tô lutando? Eu tô lutando porque eu amo a Deus. É por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu tenho que continuar. Não é pelas minhas forças, pelas forças de Deus. E por isso que é bom, às vezes, a gente ter isso em mente, porque a gente aprende a não depender da nossa própria força, mas da de Deus. Depender, isso gera... Às vezes, uma luta, ela gera dependência de Deus. E, às vezes, essa luta se torna bênção por isso. Porque a gente fica mais próximo de Deus. A gente fica mais forte em fé. Talvez seja isso que a gente precisa entender diante de muitas e muitas lutas. É a hora que a gente não deve parar, porque em mente a gente tem... Deus está comigo. Eu vou conseguir. Não é fácil, mas a gente consegue. Amém? Porém, no coração, eu trago uma esperança que é maior do que o pecado, é maior do que a luta e é maior do que o cansaço. Essa é a minha esperança e eu quero compartilhar ela com vocês. Está lá em Romanos 8, um capítulo à frente. Romanos 8, 37 e 39. É muito conhecido, acho que você provavelmente já deve ter ouvido, mas vamos lá. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vai ser fácil, mas eu quero deixar essa esperança para você. Isso tem sido a minha esperança. O amor de Deus tem sido a minha esperança. Eu sei que nada vai poder me separar desse amor. Enquanto eu estiver aqui com Jesus, pronta para lutar mais um dia contra mim mesma, com Jesus do lado, Espírito Santo na frente,
eu sei que no final do dia eu posso até estar cansada, mas eu vou lembrar que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa da criação vai poder me separar do amor de Deus. E eu sei que isso um dia vai valer a pena. Então não pare de lutar contra o pecado. Persista. Por mais difícil que seja, por mais que pareça que você não tem mais forças para prosseguir, você vai conseguir. Porque nós estamos aqui, eu, Bia, Juninho, a gente luta todos os dias. E a gente está aqui. Então a gente está aqui em união para te dizer que você pode conseguir sim. Você pode continuar caminhando firme e forte. Em Deus, Lázaro. Amém? É isso. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, menino. Deus abençoe vocês. Pô, a Dani acabou de ler um versículo que eu vou ler também, né? Poxa, um versículo de Romanos 8, mas tá bom, tá tudo certo. Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? Isso quer dizer que nós estamos em sintonia, não é verdade? Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês nessa noite. Palavra abençoada de vocês duas aí, né? Tanto da Bia quanto da Dani. E realmente não é fácil para nós estarmos aqui, né? Eu e as meninas sabemos como é dificultoso, mas nós sabemos também que a vitória é maior quando nós nos colocamos à disposição do reino para levar a palavra àqueles que não conhecem, ou até mesmo aqueles que conhecem, mas muitas das vezes está precisando, né, daquela palavra naquele momento e o Espírito Santo vem e usa as nossas vidas muitas vezes para falar com essa pessoa. Né? Então, eu glorifico a vida das meninas mais uma vez, que o Senhor continue abençoando cada vez mais. Então, dando seguimento aí, né, na palavra falando hoje sobre pecado, a Dani também deu uma explicação aí sobre o que significa pecado, né? Eu também trouxe algo aqui parecido, né? E eu quero começar falando exatamente sobre isso. Qual é o significado também, completando o que a Dani falou, né? Qual é o significado da palavra pecado também? Ele tem um significado, lógico, hebraico, né? Da palavra, que é hermatano, do hebraico ratá, com o significado de errar o alvo, ou um objetivo determinado. Ou seja, pecado significa errar o alvo também, sair da visão, sair do propósito, porque qual que é o propósito do cristão? Qual que é o alvo do cristão? É Jesus Cristo. É ser seguidor dele enquanto passarmos por essa terra, até no dia que formos morar no céu com ele. Então, o pecado significa isso, significa errar o alvo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E o que nos trouxe o pecado até aqui, né? Da onde originou-se o pecado? Todos sabem que o pecado original veio lá do Éden, né? Na queda de Adão e Eva. Então, a partir daí que o pecado entrou no mundo, e infelizmente, até os dias de hoje, nós sofremos as consequências desse ato de desobediência de Adão e Eva. E é aí que eu quero começar a minha ministração também nessa parte, dando a minha contribuição aqui nessa live. Eu quero ler com vocês lá em Gênesis. E eu quero ler com vocês o capítulo 3. E nessa parte eu vou ler do versículo 1 ao 8. Amém? A palavra diz assim. Inclusive o título fala, né, como eu já disse no começo, a queda. A palavra do Senhor diz assim. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Até aqui, pessoal. Então, como eu disse, infelizmente, né, hoje nós sofremos as consequências do pecado. O pecado ele entrou no mundo pelo simples fato de desobediência de Adão e Eva lá no jardim do Éden, quando Deus simplesmente falou para eles que eles não deveriam comer, né, daquele determinado fruto. Eles podiam desfrutar de tudo naquele jardim, menos comer daquele fruto. Na verdade, infelizmente, eles acabaram desobedecendo a Deus e por isso eles pecaram contra Deus nesse momento. E ali, naquele momento, eles tiveram vergonha do Senhor, tanto que eles perceberam que eles até estavam nus. E ali, a partir daquele momento, então, entrou o pecado. Aí eu te falo, né? Já pensou se Adão e Eva não tivessem cometido essa falha, essa desobediência, jamais nós teríamos problema com o pecado, jamais nós iríamos errar o alvo que é Jesus, né? Então, como eu disse, a partir do momento que Adão e Eva pecou e o pecado entrou no mundo, as consequências vêm sobre nós. Então, o que posso dizer para vocês, né? O pecado, infelizmente, é uma coisa, como a Dani falou, é uma coisa que nos afasta de Deus, que nos separa da comunhão com Deus. E, inclusive, é tão forte esse tema pecado, que através desse ato de Adão e Eva, a consequência foi ainda maior, porque o Senhor disse que a partir do momento que eles comessem daquele fruto, eles certamente morreriam, né? E o que aconteceu também ao decorrer da história? Ao decorrer da história, passados-se os tempos depois da desobediência que eles cometeram contra Deus, eles tiveram filhos, né? Todos conhecem, que é Caim e Abel, né? E aí é onde eu quero também ler com vocês agora, em Gênesis mesmo, capítulo 4. Quero ler com vocês aqui o versículo 8 até o 12. Inclusive, o título desse trecho aqui significa o primeiro homicídio. Olha para você ver como que é grave, né, o pecado na vida do ser humano. A partir do momento que o pecado entrou no mundo e na vida do ser humano. Porque o pecado ele é tão ruim que o pecado ele causa inveja, ele causa cobiça, muitas das vezes pelo que é do outro. Então isso não é bom, infelizmente. Então eu quero ler com vocês aqui. Que diz assim no verso 8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja a boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, e você será fugitivo e errante pela terra. Então, olha só para você ver a consequência da desobediência, porque o pecado nada mais é que, de uma maneira resumida, desobediência
a Deus. Olha para você ver como que é tão forte. É um tema assim que parece ser tão simples, né? Pecado, parece uma coisa tão simples, porque hoje em dia todo mundo fala pecado, pecado, pecado. Mas olha para você ver como que é sério o negócio. Para vocês verem como é sério. Através da queda de Adão e Eva, essa maldição entrou sobre o ser humano, que recaiu sobre a vida dos filhos deles. E aí entrou o primeiro ato de inveja, de cobiça, entre irmãos ainda, para piorar mais a situação. Então, é uma coisa muito séria pecado, Senhor. Pecado, pessoal. Então, tomem muito cuidado, busquem mais mesmo na palavra do Senhor, para que vocês possam blindar o coração de vocês. Não estou dizendo que serão perfeitos nessa terra, porque nessa terra jamais seremos perfeitos. Mas nós conseguimos ser melhores a cada dia, se nós nos basearmos na palavra do Senhor a cada dia que se passar nessa terra. Então, continuando aqui, olha só para você ver. O pecado ele é tão sério que ele acabou entrando no coração dos irmãos e ali acabou, então, tendo um ato de inveja entre eles. Então, é muito mal isso também. Porém, pessoal, eu tenho falado tudo isso aqui, parece que só tem notícia ruim, né? Porém, o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos mandou o seu único filho para morrer por nós, que é Jesus. E através de Jesus, nós temos agora a graça do Senhor, que é um dos maiores presentes que ele poderia ter nos dado. E aí eu quero ler com vocês também, lá em Romanos 3. Vamos ler os versos 23 e 24, versículos 23 e 24. Amém? Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha só para vocês verem que bênção, né? O Senhor, ele é tão bom, o nosso Deus Todo-Poderoso e Pai, juntamente com Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles são tão bons, que mesmo nós tendo desobedecido a eles, mesmo nós temos pecado contra eles, errado o alvo, mesmo assim ele nos veio e nos deu a graça de mesmo assim ainda ter a oportunidade de um dia estar com ele na vida eterna. Então, tem salvação para a gente ainda, né? Por isso que Jesus veio para morrer por mim e por você, porque o Senhor, ele acredita que nós possamos sim ser pessoas melhores, né? Então, hoje o pecado está aí, os dias não são bons, os dias são maus, cada dia mais nós vemos mentiras e mentiras nesse mundo, né? Cada dia mais notícias falando coisas que assusta bastante, e é tudo relacionado ao pecado, tudo relacionado à desobediência. Mas nós sabemos também que pela graça do Senhor, nós seremos salvos, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E para finalizar aqui a minha parte também aqui nessa noite, eu quero ler com vocês também, como a Dani já leu, né? Mas eu quero ler também de novo, porque Deus é bom. Quero ler com vocês Romanos 8. E eu vou ler aqui os versículos 38 e 39. Aí, como a Dani disse no começo, né? Nada nos separa, nada nos separa do amor de Deus. Nós podemos sim, a partir do momento que nós pecamos, que nós erramos o alvo, nós podemos sim ser separados do Senhor. Mas jamais seremos afastados do Senhor. Jamais. Basta apenas nós nos humilharmos perante o Senhor, pedirmos perdão, que Ele realmente nos abrirá os braços novamente. Amém? Então eu quero ler com vocês aqui o versículo 38, que diz: porque eu estou bem certo
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, gente, sabemos que o pecado é uma coisa ruim, uma coisa má. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos genuinamente, nós buscamos a palavra do Senhor, nos reconciliar com Ele, e nós buscamos voltadamente para o alvo, que é Jesus. O Senhor, Ele se agrada e o Senhor nos perdoa, e nós podemos viver em paz aí nessa caminhada. Paz. Como eu disse no começo, a Dani também falou, não é fácil viver nesse mundo, não seremos perfeitos de maneira alguma quando estivermos aqui. Mas se nós formos obedientes a Deus, nós conseguiremos ter uma vida melhor, uma vida mais leve. Né? E o Espírito Santo vai nos ajudar a ter isso. Então, o que eu queria deixar de contribuição nessa noite é isso. Espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite pela palavra que nós trouxemos para vocês aqui. A Dani, eu. Porque pode ter certeza que todas as vezes que vemos aqui trazer a palavra a vocês, com todo o amor, com toda a sua vida que está aí do lado, e que vai nos assistir. Eu louvo a vida de todos que estão envolvidos aqui nesse projeto maravilhoso em prol do reino de Deus. Amém, glória a Deus. Boa noite, Sam. Deus abençoe a paz. Então é isso, galera. Essa live foi bênção, foi importante a gente compartilhar um pouco daquilo que nos tira a paz, daquilo que nos traz paz, né? Guarde esse versículo no seu coração. Tenho certeza que Deus queria falar muito aqui, que jogou o mesmo versículo para mim e para o Juninho aqui, assim, do nada. Então, guardem aí Romanos 8, do 37 ao 39. Que o Senhor esteja com vocês, que possa vir refrigério e que, em nome de Jesus, nós possamos ser abençoados e continuar persistindo na luta do dia a dia. Né? Não é só um dia, mas todos os dias. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Vamos lá. Só mais uma coisa. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade da tua palavra ser dita, Pai. Ela não foi só pregada aos corações das pessoas que estão assistindo, mas também aos nossos. Eu te agradeço pela esperança, por ser você. Pai, nos ajude a acertar o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um aqui, Pai. Amém. Amém. Antes de finalizar, que acho que você não ouviu, queria deixar só também um parênteses, né? Na hora que você estava falando. E assim, pessoal, nós sabemos que nós estamos vivendo aí, né? Esse momento agora de muito conflito, né, de troca do nosso governo e tudo mais. Né, e o que eu quero deixar para vocês, pessoal, é que nós não devemos nos apegar a isso. Porque nós, que conhecemos a palavra, nós não estamos baseados em governo humano. Nós estamos baseados no governo do alto, que é o governo do Senhor. Então, pessoal, eu sei que é assustador tudo que nós temos visto, mas não desanimem. Continue lutando, continue acreditando no Senhor, não errem o alvo. Não tirem o foco de vocês, que é o Senhor. Porque nós sabemos que nós não somos desse lugar, nós somos apenas estrangeiros. Mas a palavra do Senhor diz que se nós permanecermos firmes,
nós teremos a vitória no grande dia com eles. Então eu queria deixar esse parênteses aí. Amém, Dani? Obrigado, viu? Amém, glória a Deus, verdade. Amém. Salva Cristo, gente, é Cristo. Gente, obrigada aqui mais uma vez vocês estarem aqui. Deus abençoe vocês. Guarde essa semana que está entrando aí. Deus abençoe. Amanhã a gente tem culto às 6 horas da noite. Vem participar com a gente. E que Deus abençoe sua vida. E até a próxima, se Deus isso, quiser. Deus abençoe. Mais pessoas, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.